4 anos que eu estudei com a mesma professora, a dona Arésia Teixeira. E eu acalentei esse sonho, acalentava esse sonho. Então, por outros caminhos, aconteceu isso na mesma noite que o seu reitor recebeu o título. Ele chamou essa mulher bonita, falei, porque não é uma troça do Palmeiras, né? Contei a história para ele. Mas não era não, quando chegou ela, trazendo a mão numa bandeja. Então, já que o senhor sempre quis ser professor, o senhor está preparado para dar uma aula para a gente hoje? Isso, a gente usa para a memória da vila. Mas me diz uma coisa, seu Dedé, o que funcionava aqui? Aqui era a farmácia da vila. Aqui era a farmácia. Chamada Boticário. A nossa vila, eu falo nossa porque eu me sinto um pouco... O senhor é morador daqui quanto tempo? Eu durmo no quarto que eu nasci. Nasci aqui dentro. Há quanto tempo? Há 62 anos. Então aqui era o Boticário. A vila, ela tinha todos os equipamentos sociais que uma cidade precisa. Uma mini cidade aqui. Tinha até prefeito. Era o pai do Otávio Frias. Otávio Frias morou aqui na vila dos 5 aos 17 anos. O dono da UOL e da Folha. Na última vez que ele esteve aqui na vila, entramos dentro da escola dos meninos, ele chorava muito. Ele falava, seu Dedé me abraçou. O senhor está tirando mais de 80 anos nas minhas costas. Olha aquilo. Aqui eu aprendi o beabá. Eu fico muito feliz porque ele era considerado, enquanto vivo, um dos maiores jornalistas desse país, né? E ele estudou aqui na escola dos meninos. Porque na época que ele estudou era separado. Os meninos estavam na escola de cá e eu lá na escola das meninas. Na minha geração, nos anos 50, a escola das meninas se tornou Grupo Escolar Maria Zélia. Foi onde eu estudei meus 4 anos primários. E a escola dos meninos lá de cá virou Colégio Manuel do Nobre. Eu também fiz o ginásio no colégio. Olha aqui. E quem trabalhava aqui na farmácia, quem que era a gente que trabalhava aqui, que morava aqui? Morava aqui, era tudo do Dr. Jorge Street, era particular. Sim, mas o funcionário, por exemplo, Ele era funcionário do Dr. Jorge Street. Dr. Jorge Street. Esses armários todos são Isso originais. aqui é tudo original. Olha, vou explicar para você. Todo o madeiramento da vila, as portas, essas portas, as janelas, os forros, os assoalhos, as escolas, é toda essa madeira aqui. Essa madeira chama pinho-de-riga. Lá da Letônia. É da Letônia, do leste europeu. O tijolo baiano começou a ser fabricado na cidade de São Paulo nos anos 70. Esse prédio ficou pronto em 14. Como é que podia ter em 14 uma coisa que só nos anos 70 foi feita? Esses tijolos eles vinham lá da olaria de São Caetano? Não, tinha 2 olarias aqui na vila. Aqui tinha olaria? Olha que bárbaro. Deixa eu só Então, pegar o... Esse aqui, quando desabou, eu vou te mostrar no prédio de lá, quando desabou, lá no livro do Senado diz que as paredes de meio, as sacadas, foi tudo colocado cerâmica francesa para ficar mais leve. Inclusive tem detalhes na escola, depois eu vou mostrar nas escolas para vocês verem. Aí eu trouxe aqui esse aqui é um tijolo baiano. Tem de 6 e de 8 furos, que eu fui descobrir depois. E a cerâmica francesa só de 2 furos. Não é que eu estou falando, eu achei na literatura, eu me emociono porque eu fui atrás de biblioteca para saber isso. Porque meu avô falava deste homem, Dr. Jorge Street, era o Senhor Deus no céu, e Dr. Jorge Street aqui na terra. Foi um patrão extraordinário, meu avô falava muito deste homem. E eu fui atrás. E por que seu pai falava que o Jorge Street era um patrão Meu avô falava. O seu avô falava que ele era um Na minha casa, patrão tão bom. Por que o Dr. Jorge Street fazia na minha de casa, tão bom para os trabalhadores? Primeiro ele fez a vila, para os moradores, porque hoje o problema é o trânsito. Naquela época, o problema era as enchentes. Então aqui onde está construída a vila, na realidade era várzea. No fim da vila, a vila terminava no Rio Tietê. A vila foi toda aterrada e levantada. Você pode olhar que o traçado da vila é todo uniforme, as ruas são tudo certinho. Planejado. Tudo planejado. Isso foi no início do século passado. Você vê a família recente. A Vila Maria Zélia, na época que foi construída, foi uma coisa tão extraordinária que nunca mais foi feita uma coisa dessa. As ruas da vila, o traçado da vila, inclusive, é tombado também o traçado, tanto pelo Compresto como com Defate e pelo Infam também. Entendeu? O traçado da vila. Aquelas árvores que você vê, o ano que vem, em fevereiro, faz 100 anos aquelas árvores, que foram plantadas em 1912. Eu tenho fotografia do Dr. Jorge Street com a Celina na mão e a Maria Zélia no outro. Esse conjunto ganhou 3 vezes seguido, aquele negócio da Globo, aquele canuto da Globo, no início da primavera, faz aquela brincadeira, agora já ele falou que é hors concours. Não ganha mais. Ganhou 3 anos seguidos, porque esse conjunto de árvores, essa copa da árvore, e helicóptero, você vê que ela é linda, maravilhosa, é única, também no bairro do Belenzinho, na cidade de São Paulo. Né? Então ganhou, foi o concurso.
Olha esses E azulejos. aqui, Então, o meu avô trabalhava na fábrica, a minha mãe não alcançou a trabalhar, porque quando meu avô chegou aqui na vila, em 1919, a minha mãe tinha 3 anos, mas trabalhou 2 irmãs da minha avó, da minha mãe, e 2 irmãos, e mais o meu avô. Trabalhou 5 de casa na vila. Era descontado 15% do aluguel de um. Então, na minha casa trabalhavam 5, era descontado 15% do aluguel. Então, mas porque o doutor Estete não visava lucro, ele queria operariado perto da fábrica. A fábrica é onde está a Goodyear, ele chamava Companhia Nacional de Tecidos de Juta. Ele fabricava sacaria para sacar o café. Então, por conta disso, meu avô era um homem alto, eu sou pequeno assim, mas meu filho já é grandão, eu tenho 2 irmãos, ainda um que está vivo, o Nelson, que é alto, mas meu avô era muito alto, ele tinha 1,92 de altura. E era descendente de índio. Olha, e índio geralmente é baixo, né? A minha avó, a esposa dele, por parte de mãe, já era filha de austríaco. Ela veio pequena para o Brasil e ainda falava, depois de velha mesmo, falava meio atrapalhado. Mas meu avô era um homem bruto, coitado, ignorante na época, né? E ele fazia trabalhos mais manuais, ele tinha uma maquininha, que em termos, a maquininha dele, ele me falou, na época ele trouxe, não sei onde que fim deu aquela máquina, mas ele mantinha em casa ainda, era um trabalho pequeno, mas ele era como se fosse um tearzinho. Então ele que tinha o desejo de, quando começou o negócio da fábrica, escutou falar, ele morava em Mairink na época, em São Roque, e ele escutou falar que ia montar essa fábrica de tecelagem. A fábrica aqui era uma Aqui, tecelagem. Tecelagem. De juta. De juta. Aí meu avô veio para conhecer e querer entrar na fábrica. Aí assim, e logo ele conseguiu entrar. Em 19 ele entrou aqui na falando em vila. quem trabalhava, que tinha muito imigrante aqui, não A é? maioria era imigrante. E Era de tudo que novo. país? A maioria era italiano, com certeza. Tinha português, tinha espanhol, tinha polonês, muito polaco. Tanto é que essa rua de A trás casinha aqui é dos polacos. Os poloneses, do princípio ao fim, é tudo chalés tipo dos Alpes suíços, que foram os poloneses que fizeram. Né? Isso aqui, ó, tudo que... Aí eu falei de madeira, né? Tudo que é aço, tudo que é ferro, isso aqui é tudo sueco. Isso aqui é a importação. É porque não tinha indústria de base aqui, né? Não, Tinha que vir a tudo primeira em- indústria mesmo foi aqui, onde a Goodyear, a Companhia Nacional de Tecidos. Tinha muita fabriqueta. Fabriqueta que eu falo, Brasa, fabriqueta assim, que nem o doutor próprio, o doutor Jorge Street, ele montou 2 fabriquetas aqui, uma de calçados, depois eu mostro as máquinas. já conheço, E já vi. outra de chapéu que fazia. Porque ficava mais barato fazer o sapato aqui e o chapéu, porque naquela época, diferente de hoje, naquela época era muito elegante o homem usar chapéu. E aqui é o tecido de juta. É isso aí que é o saco de estopa. A gente pode abrir, é? Pode. Tá vendo aqui? Aqui, ó, eu tenho uma caligrafia, graças a Deus, boa, que todo mundo me elogia, porque eu aprendi a escrever com caneta de pau e a pena era de ferro. E aqui era o tinteiro que a gente molha. Aqui foi um lugar maravilhoso, a minha infância, que a turma fala, conta um pouco da sua infância. Eu tive uma infância maravilhosa. A gente brincava muito na vida. E sem contar o rio, né, que era uma maravilha. Peixe fresco toda hora, meu pai era pescador também, trabalhava na fábrica de vidro, era pescador. Às vezes chegava lá dele e falou, ô Décio, ainda bem que tu veio, leva esses lambari de rabo vermelho, leva para tua mãe já limpar e feitar, que teus irmãos estão vindo para almoçar. Lambari do Rio Tietê? Foi tabarana, traíra, Mas tinha peixe no Rio tem, Tietê? lógico, e peixe aí que não acabava mais. Meu avô remou nesse rio aqui. Meu avô Tem remava, uma foto do meu participava, pai no fazendo barco. Meu pai tinha o atividade. barquinho dele, ele com o Chico Marques, que era o parceiro dele, andando no barco. Tem o seu Chico, o outro seu Chico, o Chico Rocha, que faleceu há pouco tempo. O seu Chico tinha um barco mesmo já a motor. Às vezes eles iam lá para cima, perto de São Miguel, da Quatro, e às vezes meu pai falava, quando chegava em casa, encontrei o Chico com a turma dele lá, não sei para onde, perto do Corinthians, estavam jogando carta, jogando embalado. Meu pai usava o batelão, que ele ia lá para aqueles lados de Itaquaquecetuba, lá para cima. Meu pai subia com o batelão vazio, ele com o Chico Marques, ele ia buscar areia lá naqueles lugares para trazer aqui no porto de areia que tem aqui no Canindé. Olha, meu pai é, coitado, ignorantão, na época, meu pai era analfabeto mesmo, mas então ele ensinava pra gente, que a gente, às vezes por conta, criança, quando chora, e cai, não, para de chorar, não, homem não chora, aquela história de homem não chora. Foi por causa do rio, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando.
Mas o que aconteceu? Aí na frente da Rua 4, quando eu cheguei lá embaixo, eu não tinha noção, né? Não tinha visto ainda. Mas aquele mundo de peixe morto, aquele mau cheiro, aquele fedor danado. Que ano isso? Foi mais ou menos em 58, mais ou menos, 59. Eu acredito que foi nessa época, eu era menino. E eu cheguei e meu pai estava sentado naqueles galhos, não, aquelas raízes da árvore, né? Assim. Ele estava sentado, olhando, ele viu. E quando eu cheguei perto, ele abaixou a cabeça e começou a enxugar os olhos assim com as costas da mão. Eu falei, ô pai, o que o senhor tem? E estava aquele cheiro horrível, eu olhei no rio, meu Deus, alguns se mexiam ainda, virados de barriga para cima. Eu falei, meu Deus, olha quanto peixe morto. Ô pai, não dá para comer, né? Ele falou, comer, como vai comer? Está tudo envenenado esses peixes. Eu, o senhor está chorando? Por que eu estou chorando? O quê? Ele, o senhor está chorando, estou vendo. Ele falava, vai, mas você me desculpe, ele está chorando, eu estou à frente. Aí, pai, imagina, esse camarada que fez isso, não tem Deus no coração. Eu não vou chamar de animal um camarada desse. Será que o animal não faz isso? Será que ele não vê que isso aí é a mistura dos operários? Mistura. Hoje eu entendo que é evolução, né? Mas ele estava se referindo, era o pai do Antônio Emílio Moraes, que tinha lá a nitroquímica em São Miguel, que eles começaram a jogar o veneno na água, a nitroquímica, que ele matou aquele mundo de peixe. Coitado do meu pai, né? Ele ficou revoltado porque ele gostava de pescar, a vida inteira sempre gostou. E foi uma tristeza.